Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo com a Gi. E no episódio de hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir o que ela tem para dizer e para compartilhar conosco. Olha, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma personal trainer, ela é uma fitness instructor e ela é dona do Viva Fitness. Com vocês hoje, Mariana da Silva. Mariana, muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina. De estar aqui compartilhando com o povo um pouquinho da sua experiência, da sua vida. Primeiramente, eu queria te agradecer e dizer que é um prazer ter você aqui. Eu sei que a sua história, aquilo que você tem para compartilhar vai impactar muitas vidas e esse é o nosso propósito aqui. Hoje eu não tenho palavras para te agradecer, eu sinto muito privilegiada, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente pode se unir com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que tem algo a contribuir e que nos inspira, e você me inspira, mesmo de longe, eu sei que a gente ainda não teve o privilégio de ter muito contato, mas sabe que para mim é um privilégio muito grande estar aqui hoje, tendo esse bate-papo gostoso. Muito obrigada. Que isso. Muito obrigada. Bom, Mariana, você é muito amiga da minha irmã. Sim. Não é? Que a gente se conheceu através disso, da Nicole. Eu tenho muitos irmãos. No dia a dia vocês vão conhecendo os meus irmãos, mas você é muito amiga da minha irmã. Acho que foi assim que a gente se conheceu, começamos a se seguir. Sim. E você é uma personal trainer aqui da área, na região de Massachusetts. Sim. Vamos, primeira pergunta, Mariana. Viva Fitness. O que é Viva Fitness? Ai, gente, Viva Fitness é a minha paixão hoje. Seu bebê? É o meu bebê, literalmente. Eu tenho um bebê de 3 anos e meio, mas o Viva é algo que nasceu. O Viva nasceu esse ano. Ok. Esse ano ele De nasceu. 2022. De 2022. Ok, legal. Mas eu comecei no mundo fitness há quase 10 anos atrás. Ok. Então, Gi, eu tenho uma história, eu acho que muito parecida com muitas mulheres. Eu, a minha vida inteira, fiquei nessa luta, nesse sobe e desce com peso. Eu emagrecia, eu engordava. A mesma facilidade que eu tinha de emagrecer, eu também tinha muito de engordar. Então, a minha vida inteira foi assim. Só que eu nunca curtia, eu não gostava de malhar. Eu falava assim, olhava para quem malhava e falava, ó, eles nasceram gostando, eles curtem, esse negócio não é para mim. Só que eu me casei e pouco tempo depois, casei nova, e pouco tempo depois eu engordei muito. Eu morava longe, morava em outro estado, e quando eu vim passar o final do ano, Natal e Ano Novo aqui, quando eu cheguei na casa dos meus pais, eles olharam assim pra mim, tipo... Porque eu estava, assim, muito acima do peso. E era muito mais do que aquilo. Realmente, eu já não me estava sentindo bem. Entendi. Sabe? Nós mulheres, quando a gente engorda, quando a gente tá passando ali por um processo de adaptação, seja de casamento, seja quando você vira mãe, ou quando você... Qualquer processo de adaptação, é um desafio pra gente. E a pior coisa é quando você se vê passando por aquele processo e você não se reconhece. Quando você se olha no espelho... Você se perde quem você é. Sim. A sua essência parece que fica meio que abalada, porque você olha no espelho e você não reconhece quem você é. Enfim, então me encontrei nessa posição. E uma amiga minha, na época, tinha acabado de abrir uma academia. E ela falou, vem fazer uma aula. E isso foi 10 anos atrás? 10 anos atrás. Ok, essa seria a minha próxima outra pergunta. Quando você começou a ser fitness? 10 anos? Há 10 anos atrás. Não foi de ontem pra cá. Não, e nesses últimos 10 anos, muita coisa aconteceu. Mas eu comecei pela primeira vez há 10 anos atrás. Fui na academia dela e, gente, eu lembro que eu acho que eu durei 10 minutos só. Gente, eu fiquei branca, eu quase vomitei. Chamou a ambulância? Praticamente. Eu tava assim, e todo mundo lá indo, e eu... Sabe, você já passou por isso? Claro, quem nunca? Oxi. Olha, acho que eu passo por isso até hoje, viu? Sinceramente. É desse jeito. Eu falei assim, gente, por que as pessoas fazem isso várias vezes por semana? Doido, não entendi aquilo. Mas eu vi aquela mulherada ainda, e a minha amiga lá na frente com aquele gás. E aí eu ouvi uma vozinha que falou assim, não desista. Isso é o começo de algo incrível na sua vida. Uau. E pensa, eu ali quase vomitando, eu falei assim, loucura, né? Loucura. Mas o que aconteceu? Eu fui, terminei a aula e no final da aula minha amiga chegou e falou assim, olha, eu quero ver você aqui quinta. Isso foi uma terça, falou, volta quinta. Gente, eu passei tão mal, meu corpo doeu tanto, eu fiquei tão arrasada com tudo aquilo, mas chegou quinta-feira, eu falei, vou de novo.
E aí, nesse ponto, você tava indo só uma vez na semana. Só uma vez na semana. Que já era... Muita coisa para quem não gostava, que não fazia. Enfim, resumindo, fui. E aos poucos eu comecei a pegar um gostinho por aquilo. O sofrimento começou a ficar um pouquinho menos, eu comecei a gostar, mas eu comecei a gostar principalmente de quando eu comecei a ver resultados. Eu acho que muitas pessoas não se permitem a persistir ao ponto de realmente ver ter um resultado bacana, desistem antes. E aí acham que é porque não gostou, ou porque a academia não é bacana, ou o profissional não sabe o que está fazendo. Mas não, exige um nível de persistência em tudo isso, né? Enfim, continuei mais um pouco e minha amiga falou, Mari, você leva muito jeito. Eu sempre dancei a minha vida toda. Ah, então você é parceira. Falou dança. Somos nós. Meu nome é Gisele. Último nome, dança. Gente, pronto. eu amo dançar. Demorou. Você tem uma aula de mistura de fitness com dança? Menina, todas as minhas aulas eu falo, olha, você vem, você não precisa ter coordenação não, mas você pode saber que eu vou te desafiar, porque eu adoro. Os movimentos são coordenados, é no ritmo, eu sou música também, eu toco piano. Oxi! Então, que legal. Então, com isso, tipo assim, eu vivo na base do ritmo. Minhas aulas estão estruturadas no ritmo. No ritmo. Gente, olha aí, você... Tá aí, sedentário, não quer treinar porque você não quer pegar peso, não quer aquelas aulas boring, de personal boring. Que tal tentar o Viva Fitness com a Mariana, um gingado diferente, uma coisa diferente? Sim, com certeza. Eu adoro. E olha, nós vamos usar pezinho, nós vamos usar o corpo. Sim. Eu gosto de fazer algo bem diferente. Por quê? Porque eu me enjoo da mesma coisa. Sim. Sabe? Então, eu tô sempre dando aquela evoluída. Mas sempre na base da música e no ritmo. Você pode ter certeza. Enfim, foi assim que eu comecei a dar aula, Gil. Eu tirei minha licença e falou, Mari, vem, experimenta. Eu falei, por que não? Na época eu trabalhava, eu gerenciava a empresa do meu pai. Fiz isso há muitos anos. E isso é aqui em Massachusetts? Isso aqui em Massachusetts. Okay. Comecei. Nisso nós viramos sócias, abrimos uma academia, abri outra academia depois para mim. Resumindo a minha história, competi no fisiculturismo durante 2 anos. Você tem fotos disso? Tenho fotos. Depois a gente vai compartilhar aqui. Sim, uma transformação bem bacana, um processo muito, muito intenso, onde eu aprendi muito. Eu descobri uma força que existia dentro de mim que eu não conhecia. Eu acho que muitas das vezes a gente precisa realmente estar disposto a sair da nossa zona de conforto, porque são nesses momentos que a gente encontra, a gente aprende, a gente descobre coisas novas. Né, que existem dentro de nós, mas é só nesses momentos que a gente sai, nesse momento que a gente permite experimentar algo novo, seja uma aula nova, sejam umas férias, umas viagens, nos expor talvez a um contágio social diferente. Essas coisas vêm realmente para agregar um valor. Enfim, fiz tudo isso de abrir minha própria academia, estava, sabe, com um grupo de mulheres incríveis. Eu sempre trabalhei só com mulheres. Sim. Adoro. Até hoje, no caso, você trabalha só com mulheres. Exatamente. Eu trabalho só com mulheres. Só que o que aconteceu, Gi? Eu tinha algo muito... eu falo assim que os nossos flaws... Nossas falhas, nossas faltas. Isso, as nossas falhas, na verdade, são strengths. Ai, Jesus. E as nossas falhas, forças? São forças, são... as nossas falhas, Gi, eu acho que... Fortalezas, forças? Sim, são qualidades que ainda não desenvolvemos. Sabe? Entendi. Entendeu? Ok. Então, vamos lá. Gostei da frase. As nossas falhas são qualidades não desenvolvidas. Isso. Eu acredito, eu penso dessa forma. Explica, dá um exemplo. Vou te dar. Olha, eu tinha... na época eu achava que era uma qualidade, mas na verdade era meio que uma falha. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, de uma certa forma até um pouco extremista. Então, se eu estava focada ali no corpo, no dieta, em malhação e treino, aquilo ali virava o meu mundo. Ok. E aí eu não conseguia ter um equilíbrio, por exemplo, na minha área emocional ou na minha vida espiritual. Então, se eu estava treinando 7 dias... Era só aquilo. Então, eu sempre fui muito envolvida na igreja, por exemplo. Então, quando eu comecei a treinar, abrir minha academia e tal, eu comecei a participar menos, comecei a frequentar menos. E então, meio que negligenciei essa área da minha vida. Quando eu decidi que, por exemplo, não, eu vou focar aqui no meu ministério, vou focar aqui no que eu faço aqui na igreja, aí eu esquecia o meu físico. Chutava o balde, não tinha nenhum tipo de controle. Então, isso era o quê? Essa minha capacidade de ser intensa, de fazer as coisas com excelência, é uma qualidade, mas eu não tinha um equilíbrio, que era a minha falha. Então, o que eu precisei aprender? A ter um equilíbrio, a ter uma harmonia entre essas áreas da minha vida. Então, porque nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente. Não adianta a gente estar com o corpo sarado, com a alma ferida e o espírito...
Não. fora de Deus. Exatamente. Né? E eu sempre me encontrei na minha vida dessa forma. Ou eu estava muito focada no meu espiritual e pouco no meu corpo, na minha alma. Ou muito focada ali na minha alma e completamente negligenciando as outras. Então, o que aconteceu? Eu, no auge ali da minha academia, curtindo, trabalhando com mulheres, tipo assim, no auge realmente de tudo aquilo, eu tive que parar. Porque O que foi? O que fez o... Pum, Mari, para. Não tá legal, não tá certo. O que foi esse wake-up call, né? O que te fez acordar disso? Olha, Gil, vou ser bem sincera. Eu não estava me sentindo bem, por mais que eu estava tendo muito sucesso, crescendo, ajudando as pessoas. Eu não estava bem, eu estava sentindo depressiva. Eu já não tinha forças para ir para malhar. Então, eu ajudava as outras pessoas a fazerem aquilo, mas eu não estava conseguindo fazer aquilo para mim mesma. Estava negligenciando as outras áreas. E aí, um dia, eu estava tão mal, que eu lembro que eu fui numa igreja, fui num culto, e sentei lá no fundo. Lá no fundo, sabe quando você vai, assim, que você não quer que ninguém te veja? Deus não me vê, não. Eu vim assim, aqui. Tô aqui, mas sabe? Eu sentei lá no fundo. E aí eu escutei o Senhor falar assim comigo: você tem coragem de abrir mão do seu Isaac? Que era o meu bebê, era esse business que eu tinha construído, esse projeto que estava assim bombando. E na hora que ele falou aquilo comigo, eu entendi. Eu entendi exatamente o que é que ele estava falando. E eu sabia naquele momento que, por mais que fosse doer, que ia doer um pouquinho, ter que fechar aquilo ali, eu sabia que eu não estava bem. E que confiar nele, naquilo que ele estava me pedindo, ia ser melhor para mim. Então, 30 dias depois, eu fechei minha academia. Eu conversei com minhas alunas, eu expliquei. Muitas não entenderam, mas todas me apoiaram. Sabe, eu sempre tive o privilégio de ter alunas e clientes incríveis. Então, elas me apoiaram, fechei a academia. Isso foi 7 anos atrás. E nesses 7 anos, até um ano atrás, eu não conseguia pisar na academia. Ok, então vamos lá. 10 anos atrás, você teve a sua primeira experiência fitness. 10 anos. Entrou na academia, virou personal trainer, abriu quantas academias? 2. Abriu 2 academias. Competiu nessa época, fisiculturismo. Fisiculturismo, gente, não sei nem falar essa palavra, ou seja, nunca fui uma, né? Fisiculturismo, aquela coisa toda, academia bombando, bom, mas distante, não vou dizer distante de Deus, mas distante do seu propósito. Sim. Parou, falou, não, chega, para tudo, não quero tudo. Aí você ficou 7 anos, sem malhar. Sem malhar, Gi. Nada. Sem malhar nada. Uau, você literalmente 880. Yes. E foi exatamente isso que precisava ser trabalhado dentro de mim. Então, há 1 ano atrás, eu passei por várias mudanças na minha vida pessoal. Teve um bebê nesse meio tempo? Sim, tive bebê. Sim, eu tive o meu filho, Levi, que tem 3 anos e meio. O amor da minha vida. Levi. Levi. O meu amor. Ele é incrível Então, eu passei por muitos processos de transformação e adaptação nesses 7 anos, mas principalmente no ano de 2021. O ano de 2021 foi um ano bem desafiador para mim, mas foi nesse ano que eu realmente me permiti a me conhecer. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Como que é se conhecer? Sim, olha, eu através da terapia, do processo de coaching, de autoconhecimento, eu me permiti a olhar com carinho a minha história, as minhas raízes, as minhas dores e tudo aquilo que contribuía para esse meu comportamento, esse 880, esse espírito de excelência, mas muito desequilibrado. Então, nesse último ano, eu comecei a passar por esse processo e fui recebendo cura, fui curada, fui entendendo, fui ressignificando, fui reprogramando várias coisas dentro de mim, fui alinhando o meu espiritual com o meu emocional. E aí que eu consegui, finalmente, pisar na academia novamente. Eu pisei pela primeira vez na academia em agosto do ano passado. 1 vez por semana. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Algo incomum. Começou com 1 vez por semana e agora recomeçou. Gente, uma vez na semana. Viu, pessoal? 1 vez na semana é o suficiente, é o começo. Tem um ditado que fala assim, como que a gente come um elefante? How do you eat an elephant? Como se come um elefante? Você sabe esse ditado? Não. Uma mordida de cada vez. Porque a gente é tão pequeno, o elefante é tão grande... E se você se coloca diante daquela situação, poxa,
eu nunca vou ser fitness, eu nunca Sim. vou ter gominho na barriga, perna dura, bumbum empinado, bumbum na nuca, aquela coisa toda. Porque o elefante é muito grande. Yeah. Mas como se come um elefante? Uma mordida por vez. Isso. Um dia Yes. a cada vez. E foi isso que você fez. Exatamente. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Eu fui uma vez por semana. Eu contratei uma personal e eu falei, eu preciso de ajuda. Sim. Se eu não tivesse compromisso com você, eu não vou fazer. Porque Sim. eu sabia o que eu precisava fazer. Sim. E muitas das vezes eu acho que todas nós vivemos isso, Sim, né, a gente? gente A gente sabe sabe o que Aham. precisa ser feito, só que a gente não consegue. E, gente, não tem nada demais a gente reconhecer isso e falar, ok, vou procurar alguém para me ajudar. Sabe? I need help. Eu Yeah. preciso de ajuda. Yes, absolutely. Foi isso que eu fiz. Isso não é ser fraco. Na verdade, Não. eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que isso é ser forte demais. Yeah. Reconhecer. Reconhecer que a gente precisa de ajuda Yeah. em certas áreas com que a Isso. gente não está tendo domínio e não está tendo força para agir sozinho. Nós não somos autossuficientes, Gi. Não. Deus não nos fez ilhas. Sim. Fomos criadas para viver em comunhão, comunidade. para ter esse contágio social, né? É. Então foi aí que eu me encontrei. Falei, eu preciso de ajuda. Fui, comecei a trabalhar e nisso eu descobri novamente o quanto eu amava trabalhar com mulheres. Eu lembro E que dá pra ver na sua rede social, eu obrigada. te sigo, vejo suas aulas. Eu tenho amigas que fazem aula com vocês. Sim. Amiga, eu amo, vamos, é muito bom, é muito bom. Dá pra ver, isso se Obrigada. mostra hoje no seu rosto. Quando você fala eu treinar, o sorriso sai diferente, né? É verdade, eu amo. E realmente tem se tornado algo muito maior do que só o treino. Hoje eu entendo que é o meu propósito. Eu lembro de que quando eu era nova e quando eu fui para a faculdade, eu pensava assim, gente, eu quero fazer algo, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero mudar as vidas das pessoas, eu quero contribuir de alguma forma. E hoje eu vejo que tudo que eu fiz, o meu curso, a faculdade, as minhas experiências em business que eu fiz até hoje me trouxe exatamente a esse ponto de hoje poder viver e fazer o que eu faço, que é o quê? Hoje, Gil, eu tenho o Viva Fitness. Foi aí que nasceu, nessa história toda nasceu o Viva Fitness. Por quê? Porque, de uma certa forma, é como se, nesse último ano, eu sentisse assim, como se eu voltasse a viver novamente, sabe? Eu senti como se Deus tivesse me dado mais uma chance na vida, sabe? Encontrar o seu propósito. Sim. Vivendo no seu propósito. Exatamente. E com isso eu falei, gente, isso é muito incrível. E o Senhor me ajudou a desenvolver um equilíbrio nessas áreas, no corpo, alma e espírito. E eu vi o quanto aquilo me fez mal ao longo da minha vida. Então foi aí que o Viva Fitness nasceu. O Viva Fitness é baseado na ideia de que nós somos corpo, alma e espírito. Então não basta apenas você ir na academia, treinar, ter ali um plano, fazer aquela musculação bacana. Não basta você seguir uma dieta e tal, se você não entender as suas emoções. Por que que você come do jeito que você come? Por que que você começa as coisas e não termina? Por que que quando a ansiedade vem, você desiste, chuta o balde e lá se foi todas as suas metas, seus objetivos? Por quê? Uma coisa não tem como existir sem a outra. E também com isso o nosso espiritual. Entender que a gratidão é algo importante na nossa vida. Entender que existe alguém muito maior do que eu e você, Gi, que nos criou com um propósito. E não estou falando sobre religião, não falo sobre religião no Viva Fitness. Mas é entender que nós somos criados para algo muito maior do que nós mesmos. Então é isso que é o Viva Fitness. Então vamos seguir nesse ponto que eu tenho uma pergunta para você que eu já tinha nessa mesma linha de pensamento. O que você vê, Mari, que falta nas pessoas que querem ter uma vida saudável, mas não conseguem ter consistência? O que se você pudesse falar uma ou duas coisas, fala assim, falta isso. O que falta? A pessoa tenta, sabe, assim, ela vai na academia, igual você falou, vai 1 ano, 6 meses, 3 meses, emagrece, depois engorda de novo, volta e desiste, ou começa um plano de 3 meses e não dá certo, ou, sabe, começa, mas não termina, não consegue ter aquela consistência. Sim. O que falta nessas pessoas? Gi, eu diria que falta 2 coisas. A primeira coisa é um forte porquê.
Por quê? É um porquê. Você se forte. perguntou por que eu faço isso? Sim. Porque eu quero ser bonita é suficiente? Pois é, exatamente. As pessoas geralmente falam para mim, Mário, o que você fala para motivar as suas alunas? O que você fala para motivar alguém que nunca treinou e gostaria de treinar, ou alguém que treinava e parou de treinar? Eu falo, gente, o primeiro erro é isso aí, é depender da motivação. A motivação de ela vem, ela vai. A motivação, ela te dá um início, mas são os hábitos que te mantêm no foco, Exatamente. certo? Motivação acaba. Tem dia que você acorda sem motivação nenhuma. 100%. Nem de acordar. 100%. Então, motivação não é. Não é. Não podemos depender da motivação. E eu acho que por muito tempo a gente nós acreditamos que era isso. A gente precisa sentir aquele excitement, a gente precisa sentir aquela empolgação para fazer algo. E não que seja nada errado com isso, mas isso não sustenta. Verdade. Isso concordo. não sustenta a nossa vida, não é uma base sólida. Não. Então, o que eu falo? A gente precisa de um porquê forte. Você tem que... Um porquê, por exemplo. Qual é o seu porquê? Olha, nós podemos ser intensa aqui? Sim, podemos. Olha, hoje eu entendo. Que eu sou assim, se não for pra arrombar, eu nem saio de casa. Com certeza. Eu também, né? Bem extremista também. Se não for pra causar, eu não vou. Eu não saio de casa. Se eu não for pra sair dolorida, eu não treino. Se não for pra ser sincera, a gente nem vem pra conversar. Sabe o que meu marido fala comigo? Ele fala assim, meu amor, o seu psicológico é mais forte que o seu corpo. Porque eu treino e tem 1 ano, depois eu vou falar um pouquinho de mim, tem 1 ano, exatamente em novembro, que eu comecei minha vida fitness, tem 1 ano que eu treino. E às vezes eu chego em casa tão dolorida. Tem dia que eu chego com as costas tudo doendo, assim, que eu não consigo mover na cama. Aí ele fala assim, você precisa take it easy, porque a sua mente é mais forte que seu corpo. Eu falei assim, mas uma hora meu corpo vai ter que adaptar com a minha mente. É isso mesmo, é isso mesmo, Gi. Olha, o corpo ele vai pedir pra você parar, ele vai pedir pra você desacelerar. E não que não é importante a gente ouvir e escutar, mas a nossa mente... Porque o nosso comportamento, ele começa primeiro aqui naquilo que a gente pensa, depois naquilo que a gente sente. E aí sim é que ele vira um hábito, um comportamento, uma atitude, um posicionamento, não é? Então, com certeza. E a sua mente é forte, porque você é uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher equilibrada, você é mãe, as demandas em cima de você são grandes. Exige uma mente mais ou menos forte. Exatamente, mas olha, uma mente forte, ela não consegue habitar num corpo fraco por muito tempo. Pois é, por isso que eu tô tentando. E tá conseguindo. Emagreci 15 quilos em 1 ano. Nos últimos 1 ano. Tem um ano que eu comecei minha jornada. Depois eu vou falar um pouquinho. Sim. Mas eu emagreci 15 quilos. Amazing. E tô mantendo. Eu quero perder um pouquinho, mas não tenho pressa. Eu não quero que seja só um foco, quero perder e tal. Esse é o meu novo estilo de vida. Yes. Essa é a nova Gisele. Exatamente. E isso que eu ia falar. Eu aposto que você perdeu esses quilos sem nenhuma dieta louca. Não, nada louco. Com equilíbrio. Equilíbrio. Respeitando as fases, respeitando as férias, respeitando os momentos, sem nenhum tipo de exagero. Exato. Isso é maravilhoso. É sobre isso. Vamos lá. Por quê? Qual é o seu porquê? O meu porquê. E como você descobriu qual é o seu porquê? Olha, Nossa, essa pergunta é demais. O meu porquê hoje é o seguinte, eu entendo que eu tenho um propósito aqui na Terra. Além de ser mãe, esposa, filha, amiga, tudo isso, eu tenho um propósito aqui na Terra. Mas para que eu possa ser mãe, esposa, amiga, empreendedora, serva, tudo isso, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, Gi. Se eu não estiver bem, eu não vou poder cuidar do meu filho da melhor forma. Se eu não estiver bem, eu não vou poder ser realmente uma boa esposa. E olha que o meu marido mora no outro lado do país. Gente, nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então, se eu não estiver bem, como é que eu vou tocar o meu business pra frente, Gi? As demandas em cima da gente é muito grande. Então, esse é o meu porquê. Porque eu preciso estar bem. Porque eu mereço, Gi. Porque eu mereço ter um corpo bacana. Você merece. Eu mereço ter um corpo bacana. Eu mereço estar equilibrada espiritualmente. Eu mereço estar bem emocionalmente. Porque eu mereço. O meu porquê é forte isso. Eu mereço. Yeah. Olha o livro que eu tô lendo. Eu até trouxe alguns livros aqui. Self-Compassion.
eles têm em português, fala o poder da autocompaixão. Você sabia que eu, até talvez um ano atrás, eu não aceitava, eu não acreditava que eu mereço. Yeah, absolutely. Porque eu não tinha compaixão comigo mesma. Sim. E eu acho que muitas das pessoas que vão estar ouvindo esse podcast, muitas mulheres principalmente, heroínas, Wonder Woman, Superwoman, tudo woman que você imaginar, né? Elas fazem de tudo, mas elas não entendem que elas merecem. Yep. Mulher, vamos uma pausa. Fala, Mari, fala na câmera. Você merece. Você merece. E para você mudar a sua vida, você precisa acreditar. Não adianta eu falar. Não adianta só agir e falar. Você precisa acreditar que você merece. Você é merecedora, sim. Que você é capaz também, né, Gi? A capacidade. Acredite que você merece. Acredita que você é capaz. E aí, sim, você vai ver a sua vida, mudar de níveis. Eu acredito muito nisso, Gi. E mas como é que eu cheguei aí? Gi, eu não sabia. Eu era muito codependente. Penso numa pessoa... De todos? Sim, de Quando todos. começou a sua codependência? A codependência começa na infância. Na infância. Né? Então, Tinha como algumas... alguns triggers, qual que seria a palavra? Algumas coisas que Sim. fez com que você fosse essa pessoa codependente? Com certeza. Olha, a codependência, ela realmente se aflora, assim, nas dores, nos traumas, mas, né, nas experiências, né? Tudo aquilo que uma criança vê, sente, presencia, ouve, né? Pode tornar ela uma codependente. Só que eu não entendia, eu não tinha esse tipo de conhecimento. Por isso que eu acho tão interessante que, quando a Bíblia fala assim que o povo perece por falta de conhecimento, a Bíblia não está só falando ali sobre conhecimento bíblico, religioso, não. É conhecimento mesmo, Sim. gente. O autoconhecimento é tudo, é libertador. Quem é você? Por que você está aqui? Exactly. Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Então, o que acontecia, gente? Eu era muito codependente, Gi. Muito da minha família, dos meus amigos, e da aprovação dos outros. Então, com isso, eu não sabia me priorizar. Eu não sabia dizer não. Então, tipo assim, eu ficava por última na minha lista lá de coisas. Eu fazia tudo por todos. Acho e que eu você... 70%, talvez até mais, das mulheres. Então, se essa é você... Calma aí, existe esperança. Existe esperança, nós podemos mudar isso. E foi só depois que eu reconheci isso, reconheci esse meu comportamento, reconheci essa minha necessidade de aprovação dos outros, foi aí que eu vi. É por isso que eu não conseguia fazer nada. Por isso que eu conseguia começar, mas às vezes eu não terminava. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de dizer não. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Exatamente. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja materialmente, o que seja. Aí você faz um compromisso de ir na academia horário X, aí vem um compromisso do filho, você cancela a academia porque o compromisso do filho é mais importante. Aí você quer se preparar a sua dieta da semana, não a dieta, quando eu falo dieta eu digo assim, a sua alimentação da semana, mas aí tem um compromisso com o marido, você não faz porque é mais importante. E assim vai. E eu acho que assim, Mari, bom tópico que você falou, a maioria de nós mulheres somos assim. A gente não sabe dizer não para as outras coisas e o sim das pessoas sempre está acima do nosso sim. Exatamente. Certo? A gente tem uma dificuldade com isso. Olha, uma palavra você falou aí de gatilhos, né? Uma palavra de que foi um gatilho muito grande na minha vida era a palavra egoísta. Há muitos anos da minha vida, eu ouvia essa palavra, eu ouvia assim, você é egoísta, você é egoísta. Então, isso me fez o quê? Isso foi quando? Quando você começou a dizer não? Não, antes. Isso foi antes. Então, no meu subconsciente, o que eu fiz? Porque, gente, muitas dessas coisas não acontece aqui no nível consciente, tipo, a gente bater no papo. Isso é algo no nosso muito subconsciente, é nossa alma, são as nossas emoções. Então, o que aconteceu? De tanto ouvir, você é egoísta, você é egoísta, você é egoísta, você é egoísta, eu não acreditava naquilo. Mas o que aconteceu? Dentro de mim, eu falei assim, eu vou viver de uma forma, eu tenho que mostrar, através das minhas ações, que eu não sou. Então, eu vivi para agradar os outros, em busca da aprovação. Tá entendendo como é que surge, como é que acontece essa codependência, gente? Então, foi aí. Então, quando eu consegui reconhecer, o primeiro passo a gente tem que reconhecer. Não tem como a gente mudar nada se a gente não entender que tem algo a ser mudado.
O primeiro passo foi reconhecer. O segundo foi, através de ajuda de profissional, leituras, o meu contágio social, as pessoas incríveis que entraram na minha vida em momentos estratégicos, como é que eu consigo reprogramar isso? Não é? E aí, hoje, sim, chegar a um ponto e falar, ok, hoje, um codependente sempre será um codependente, Gi. Sim. Só que a gente aprende a lidar com isso, da mesma forma. E o codependente, ele atrai narcisistas. Vamos falar sobre esse assunto, não. Vai ficar muito pesado. Muito forte. Mas Mas é tudo isso aí. é. Mas isso tudo afeta a nossa vida, Sim. a nossa saúde. Entende? É. Então, o Viva Fitness é isso. É trazer Ajudar todo mulheres. esse conhecimento. Ajudar mulheres através desse conhecimento. Porque tá vendo como que é impossível a gente Sim. querer só falar assim, bora treinar? Bora treinar. Se você não consegue se priorizar, Não. se você não consegue dizer não, se você vai se sentir egoísta, se Sim. você não acha que você merece, se não você não acha que você é capaz. Aí o você Viva não vai. Fitness veio como um programa completo para ajudar as mulheres a descobrir o seu porquê. Yes. A sair desse vai, volta, vai, desiste, para. Yeah. Porque, gente, tudo bem a gente desistir, às vezes a gente desiste mesmo, não é falar que a gente nunca vai desistir, nunca vai cansar. Isso eu acho que isso é parte de ser humano. Exato. Mas a gente tem que ter foco. E a gente, aquilo que você falou, a gente só consegue fazer algo, qualquer área das nossas vidas, seja emocional, seja na área fitness, seja na área do empreendedorismo, quando a gente sabe o nosso porquê. Né? Exatamente. E o Viva veio para ajudar essas mulheres a descobrir o porquê. Exatamente. Amei. Meninas, vocês precisam de Viva na sua vida. Procure um Viva e Viva. Adorei! Yes. É isso mesmo que eu falo. Eu falo, não basta só a gente ser viva, a gente precisa sentir viva e viver uma vida viva. Porque a gente pode só existir, né? Não pode. A gente não podemos só existir, temos que viver. Nesse mesmo tópico, Mário, tenho mais uma pergunta para você. A pessoa que foi sedentária a vida inteira, tá bom? Mas aí nós estamos no final do ano. Nós estamos no final do ano já, em 2022, 2023 está chegando. E aí essa pessoa eu quero mudar de vida. Qual que seria o primeiro passo dessa pessoa? O que você diria assim, olha, você é sedentário, nunca entrou numa academia, ou ia só esporadicamente, whatever, né? Não importa a circunstância. Mas ela fala assim, olha, eu ouvi esse podcast da Mari, me inspirou, eu quero mudar de vida. Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo tem a ver muito com aquilo que a gente conversou. É o que eu falo com todas as minhas alunas novas. Quando alguém me liga, me procura, eu procuro ali saber, entender a história da pessoa, só que aí eu pergunto, por quê? Por que agora? Por que esse momento é diferente dos outros? Então, novamente, a gente voltando para aquilo que a gente já conversou. O porquê. A primeira coisa é o porquê. Mesmo se a pessoa for sedentária, mas se a pessoa aí ela já não vai conseguir descobrir o porquê. Vamos dizer, antes dela descobrir o porquê, ela teria que procurar um personal trainer, um coach, ou o primeiro passo seria ela fazer uma autoanálise? É isso que você está querendo dizer? E tá tudo certo. Cada um tem o seu porquê. Sim. Eu gosto de saber, por exemplo, tem muitas que chegam em mim e Você falam... pergunta o porquê das suas alunas? Eu pergunto. Porque ali eu já sei como trabalhar com elas. Ali eu já sei, possivelmente, quais vai ser as dificuldades que ela vai ter. Sim. Se o porquê dela, por exemplo, Mari, eu quero porque eu tenho uma viagem para Cancún em março. Eu quero emagrecer e eu quero secar a barriga. Gente, adoro. Vamos com tudo. Nós vamos treinar. Mas o que eu sei? Eu sei que, possivelmente, ela é o tipo de pessoa que depende de ocasiões, depende de algo. Então, nesse tempo, nós vamos trabalhar, nós vamos malhar para essa férias de Cancún. Só que, nesse meio tempo, eu vou trabalhando isso aí com ela. Sem ela perceber, né? Sem ela sentir que o quê? Que tem que ser muito maior do que isso, que ela é capaz de algo muito maior. Então, o porquê não precisa ser aquele porquê que a gente falou. É o porquê de cada um e tá tudo certo. A gente encontra as pessoas onde elas estão. Mas as pessoas têm que saber o porquê, tem que ter um porquê. E nisso a gente vai trabalhando. Porque tem uns que estão com problemas na saúde, com diabetes, precisam perder peso por causa de saúde. Gente, o que a gente precisa entender é que malhar, exercício físico, atividade física, não necessariamente é só para beleza, para estética. Não. Exercício físico é saúde. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai perdendo massa muscular, vai perdendo né, quem tem problema de diabetes, quem tem história de diabetes na família, abaixo colesterol. Então, assim, o problema é que eu acho que
hoje em dia, até que eu acho que essa nova geração, eu vou na academia hoje e eu vejo muita gente jovem, adolescentes. Sim. Eu tenho uma filha de 19 anos, eu sei que não parece, Não parece né? nunca, gente. Tem cabimento uma coisa dessa? É sério isso, produção? Eu tenho uma filha de 19 anos e ela malha. Sem eu ir com ela. Ela mora fora, mora na faculdade e ela já malha quase todos os dias. Desde quando ela estava em casa. Quando ela vem pra casa, ela vai na academia, ela malha no off dela. E isso é coisas que, na minha época, talvez a gente deve ser mais ou menos a mesma idade, Sim. não tinha muito, não existia. Hoje eu vou na academia, aquela garotada, a menina de 14, 15 anos, malhando, importando. Por mais que elas estão focando na beleza física, porque talvez seja, né, com o mundo da tecnologia, com TikTok, todo mundo quer ser bonito fisicamente. Não importa o motivo, mas é uma galera mais saudável. Sim. Gi, elas têm uma consciência diferente do que a gente. Nós comem, às vezes, mais saudável do que a gente e tal. Aquela no glúten. É bem legal isso. Nós crescemos numa geração, e as gerações antes da gente, eu acredito, que quando se falava de exercício físico, atividade física, era ou para atleta ou para quem queria competir. Precisava competir, ou então para quem precisava emagrecer. Eram essas três coisas. E geralmente, tadinho do pessoal que precisava emagrecer, que vamos ser sinceros, são 90%, né? Nós, um ser humano normal. E aí a gente viu o exercício físico como um castigo. Tô gorda, eu preciso castigar o meu corpo, e agora eu preciso passar por esse sofrimento, porque ninguém gosta a princípio, e tá tudo certo. Mas era um castigo. Querendo ou não, no nosso subconsciente, a gente vê a atividade física dessa forma, só que isso vem mudando. E às vezes até a comunidade fazia um castigo. Por exemplo, se você chegava atrasado, eu jogava futebol na escola. Se eu chegava atrasado no meu treino, eu tinha que correr 7 laps. Poxa, era castigo. Que castigo é esse? Eu não quero mais jogar futebol, se eu vou ter que correr 7 laps antes de treinar. Exatamente. Né? Só que hoje a gente está aprendendo que não é isso. Não. Hoje o que eu escuto muito é as meninas falam assim, quando saem da aula, acaba a aula, e eu posso você também quando você sai do treino. Gente, isso aqui é a minha terapia. Ai, meu Deus, eu amo. Esse é o meu momento, né? Você que é mãe, que é mulher, que é dona de casa, que é empreendedora, é o seu momento para você estar ali, Gi, né? Sozinha. Morri, mas passo bem, né? Desse jeito. Se não for pra morrer, eu não vou. Não. Mas a gente passa bem. Mas o que acontece? A gente sai dali bem, a gente sai dali diferente, a gente sai dali com força, porque a gente entende que o que a gente está fazendo ali é muito mais do que só trabalhar o nosso corpo. A gente está trabalhando a nossa mente, a nossa capacidade. E isso transborda para todas as áreas das nossas vidas. Não tem como. Então, graças a Deus, hoje nós estamos vendo essa mudança acontecer, porque aposto que a sua filha de 19 anos, ela faz, que nem você falou, ela faz porque ela faz. Você não tá ali pedindo para ela fazer. Não. Ela não faz, eu já vi, ela é uma menina linda. Ela não faz porque precisa emagrecer. É porque ela gosta. Não precisa de ganhar músculo, porque já tem músculo. Maravilhosamente linda. Ela faz porque ela gosta. Puxou a mãe. Claro. Ela faz porque ela gosta, ela faz porque ela se sente bem, ela faz porque aquilo faz parte da rotina, do autocuidado dela, não é? Exato. Então, isso é tudo. E acho muito interessante. E eu acho essa galera jovem aí estão de parabéns, não é? Absolutamente. Estão de parabéns. Agora precisa carregar a gente um pouquinho menos jovem, quer dizer, uns jovens mais maduros. Mais maduros. Porque jovens nós seremos forever. Gente, eu serei forever young, tá? No matter what. Yes. Mari, vamos lá. Pandemia. Tem 1 ano que você começou o programa Viva e... 6 meses. 6 meses. Não, você falou 1 ano que você voltou a malhar. Praticamente no meio da pandemia. A pandemia mudou o mundo. A pandemia mudou as pessoas. A pandemia mudou o mundo. Mudou todo o nosso meio de comunicar, nosso jeito de viver, tudo. O que a pandemia fez com você? O que mudou com você na pandemia? Oh, meu Deus do céu. Meu coração chega até... Olha... Eu, por causa da minha codependência, dessas coisas que eu falei, eu sempre fui uma pessoa que... Pensa naquela pessoa que fazia 1001 coisa, era envolvida em 10.000 coisas ao mesmo tempo, nunca parava em casa. E isso faz parte da minha personalidade. Sim. Eu adoro. Você é tipo personalidade? Você já fez aquele... Sim, eu sou super influente também, né? Dominante. Isso, sou dominante e influente. Então, eu adoro. Isso faz parte de quem eu sou e tá tudo certo. Só que eu não tinha um equilíbrio. Então, o que a pandemia fez? A pandemia fez com que eu parasse realmente...
para O mundo focar. parou, Mari parou. Mari parou. Forçou a Mari, porque até então nada conseguiu fazer Mari parar. Né, trabalho, faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de comércio exterior e de contabilidade, so International Business Accounting e música. Que legal! And music too. Uau, Yes. gente, a mulher é multitalento. Eu não sabia que você era música. Yes! Não? Yes! Que Eu comecei legal. a tocar na igreja aos 9 anos, eu toco piano. Toca piano. Eu arranho Se eu cantar, né? Eu soubesse, não sou as G-Sisters. Sim, assim. Mas eu toco, então. legal. Yeah. Toca na igreja? Sim, desde os 9 anos. Ainda toca? Não. Não. Esse não foi muito convincente. Não. No momento não, mas momento pretendo voltar em breve. Yeah. O que a gente tá A gente tava falando da pandemia. Aí o Da mundo pandemia fez você parar. me forçou a parar e olhar pra dentro. E Foi aterrorizante esse olhar pra dentro? Tipo, uou. um pouco. Você se sentiu sozinha na pandemia? Sim. Sim, porque eu era uma pessoa que eu estava sempre rodeada de gente. No trabalho, na igreja, meus amigos, né? Minha família, eu não parava. Então, foi um baque muito grande. E aí, foi aí que eu percebi que eu camuflava, né? Eu achava que esse meu jeito de ser, extrovertida, de gostar de estar envolvida em tudo, que simplesmente era o meu jeito de ser. Não era, era a forma que... era uma forma que eu... Era uma fuga. Uma fuga, uma válvula de escape, no caso ali. Foi a minha válvula de Você escape. estava correndo de si mesmo. Das minhas dores, de algumas áreas da minha vida que há tempo já não estava alinhada, mas a gente vai levando, empurrando com a barriga, sabe? E aí eu acho que aí a pandemia fez tudo isso meio que... Aflorar ou as paredes caíram e mostrou as paredes tudo. caíram e aí eu vi a realidade, sabe? E como foi? Se sentir assim? Ai, gente, foi um processo muito dolorido. Inclusive, até hoje eu estava falando sobre isso no meu Instagram, sabe? Sobre crescer, o crescimento, o que é crescer, sabe? Eu falei assim, growth, it's sticky. It's confusing, it's painful, sabe? Crescimento é dolorido. A gente ouve as pessoas falar sobre os growing pains, Sim, né? as minhas crianças agora estão, né? Pois Joelho dói. Yes. E é verdade. Pois é, isso é verdade. E dói, crescer dói, amadurecer dói. Dói quando a gente tem que olhar para dentro de si e, às vezes, liberar perdão. Dói quando a gente tem que entender que a gente não pode mais continuar agindo, comportando, ou até mesmo, às vezes, tolerando certas coisas. Isso dói. Ter que ressignificar, reprogramar a nossa mente não é um processo muito fácil. Sabe? Não é. Então, a pandemia fez realmente que eu fizesse isso, fez isso acontecer para mim. E eu, sabe, tive... Não gosto de dizer que foi sorte, mas eu fui muito privilegiada de ter pessoas incríveis que entraram na minha vida para me ajudar a fazer isso, sabe? Minha terapeuta, minhas pastoras, minhas mentoras, sabe? Realmente vieram, me acolheram e me ajudaram a passar por esse momento. Que nem eu falei, 2021 foi um ano de muito marco. Sim, um desafio, mas transformador. Foi o ano que, tipo assim, me deslanchou. E aí, em 2022, nasceu. Nasceu a Mari. Nasceu a Mari e, com isso, nasceu Viva. Então... Terapia? Terapeuta? Yes. Sim. Faz terapia ainda? Faço terapia. Eu acho que todo mundo precisa fazer. Eu já fiz terapia, fiz terapia durante uns anos. De alguns meses. Eu passei um processo na minha vida, só uma pausa, sobre terapia. Que... os meus sentimentos estavam muito aflorados dentro de mim e eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu sempre fui uma mulher muito forte, tipo, temperamento em tudo muito forte. Só que eu estava com muitos sentimentos confusos dentro de mim. Foi na época que minha filha foi para a faculdade. Gente, ela foi o ano passado, em agosto, para a faculdade. Às vezes eu olho os vídeos de no dia que eu deixei dela lá. E eu chorava de soluçar. Meu marido está ali de trás das câmeras, estava no carro com a gente. E eu chorava assim de soluçar. E gritava, saía aquela dor de dentro de mim. E naquele
dias, semanas que foram procedendo, eu percebia que aquele sentimento não era só um sentimento de uma mãe que deixa uma filha na faculdade. Gente, e ela ia para Miami. E última hora mudou de ideia, resolveu ficar aqui em Massachusetts mesmo. Uau. E foi Deus, menina, porque se ela tivesse ido para Miami, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Você não estaria bem. E aí, nesse meio, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda. Eu não estou gostando da pessoa que eu estou me tornando e eu não estou sabendo lidar com esse sentimento. Aí eu entrei em contato com uma terapeuta. Sim. Maravilhosa. Yeah. Durante o processo da terapia, coincidentemente, foi quando eu comecei o processo do meu emagrecimento, que ela me ajudou muito Mas uma das coisas que eu descobri, e foi através da terapia, que eu estava vivendo um luto. Oh, olha que forte. Eu estava vivendo um luto. Uau. E que o sentimento que eu tinha da minha filha ir para a faculdade era a dor que eu sentia de quando eu tinha vivido um luto em 2016. Foi quando eu perdi uma pessoa muito querida. E durante uma das nossas sessões, a gente tentando conversar, e ela falava assim, descreve a sua dor. Você já sentiu essa dor antes? Aí eu consegui associar a dor, porque às vezes a gente não consegue explicar dor. E a dor que eu sentia era de quando a minha mãe de criação faleceu em 2016. Era similar. Ou seja, eu estava vivendo um luto só da minha filha ter ido para a faculdade. Yeah. E muitas pessoas vivem lutos não só por perder um ente querido, mas às vezes é um acidente, em várias situações. Yeah. E somente através da terapia eu consegui identificar isso. E a gente trabalhou algumas áreas e eu melhorei. Aí no segundo ano, quando a gente foi levar ela de volta na faculdade de novo, eu não chorei perto dela. Aí ela chorou e ela, mãe, por que você não está chorando? Eu acho que a mamãe aprendeu a lidar. Chorei depois que ela saiu, mas foi diferente. Yeah. Porque eu já aprendi a lidar com aquilo. Sim. Mas é a terapia que me ajudou. Realmente, eu recomendo. Todo mundo deveria fazer terapia. Com certeza, é tão importante. A minha terapeuta, ela fala duas coisas, eu morro de rir. Ela fala assim, gente, é importante você aprender a dar nome aos bois. Que foi o que você falou, Gi. Você estava ali processando uma emoção, um sentimento, mas você não sabia o que era aquilo. O que era aquilo que estava causando aquele choro? E provavelmente, se você não tivesse procurado ajuda, talvez você estaria até hoje sofrendo. Esse ano, quando você foi lá porque levar era a ela. falta. Eu ia tomar café da tarde, café da manhã, ela sentava comigo para tomar um café. Na hora do almoço, eu ia num restaurante, às vezes eu ia pedir mesa, eu falava mesa para 5. Porque eu já contava que ela era os 5. Eu ia preparar mesa, já estava lá a comida para ela. Yeah. Teve um dia que eu fui preparar um sanduíche, que eu preparo lá para todo mundo, eu preparei 5 sanduíches. Aí a Isabela, mãe, mas a Gabi não tá aqui. Sabe, assim, aquela... tudo era... Uou, ela não tá aqui. Aí aquilo doía em mim. Sim. E eu aprendi a lidar com aquela sensação. E eu creio que muitos pais passam por isso também. Sim. Durante esse você processo. acha que você olhando assim, né? Você falou que um ano atrás você começou o seu processo de emagrecimento e a terapia. Você acha que uma coisa ajudou? Que a terapia realmente fez uma diferença? Não, foi na terapia, porque através da terapia ela me ajudou primeiro a reconhecer que eu mereço. Ela que me recomendou esse livro, O Poder da Autocompaixão, que eu mereço. Porque um dia ela me perguntou assim, me fala da sua vida, quem é Gisele? Uau! Eu vou te fazer essa pergunta, Mari. Quem é Gisele? Aí eu falei assim, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou corretora, eu sou filha, eu sou amiga, tal. Tipo, aí eu só dei os atributos daquilo que eu fazia. Aí ela falou assim, o que você faz de fun, de bom para você no dia a dia? Me conta qual que é o seu dia. Assim, eu acordo, eu ponho minhas meninas para a escola, aí eu vou trabalhar, às vezes eu vou trabalhar mais um pouquinho, eu cuido do meu cachorro, vou fazer uma comida, vou limpar a casa, vou cuidar do marido, Ok, e aí? Mas e aí, o que você faz para você? Eu não fazia nada. Eu não tinha um hobby. Diferente do meu marido, que tem, sei lá, joga bola, 500 hobbies.
Eu não tinha um hobby. Eu tava sabe naquele mode de pilot? Tipo, vai. Você tava no autopilot, né? Tipo, bem-sucedida, sim, eu sou uma líder, eu tenho um time, eu tenho pessoas, um business indo muito bem. Assim, uma pessoa bem-sucedida, mas eu não tinha eu não tinha eu me encontrado. Nessa loucura, eu tinha engordado 50 libras, 25 quilos, praticamente. Muita coisa. Era naquele negócio, vai na academia, para de academia, fazia dieta, nada funcionava. Nada funcionava. Exatamente. Mas porque não era o processo, não era o que eu estava fazendo, era eu. Eu não me encontrava. E através da terapia, ela me ajudou, eu comecei a jogar vôlei. Entrei no time de vôlei, comecei, eu preciso achar um hobby. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar. Isso. Amo dançar. Aí eu comecei a ir na aula de dança, que eu gosto. Hoje em dia eu não estou indo muito, mas eu saio para dançar. Já quero ir Amo junto, dançar. Tá? Já quero ir lá junto. na academia onde você dá aula, lá daí compra, é na quinta. E aí eu comecei a fazer coisas para mim e me reviver eu como Gisele, antes de eu ser mãe, antes de eu ser esposa, sabe? Assim, é muito importante isso, essa autodescoberta de quem você é. É isso mesmo. Senão você... Porque ela falou assim, Gisele, se você continuasse a viver a sua vida, ela falou assim, com todas as palavras, daqui 5 anos, você pode dar um ataque cardíaco, ou um derrame, alguma coisa, e vai te parar. Sim. E eu parei para analisar e ela estava certa. Ela estava certa. Porque se a gente vive no go, vai, faz, conquista, faz, ajuda, faz aquilo, e a gente não tira um momento pra gente não é feito para isso. Nós não somos máquinas. Não. Nós temos uma máquina no cérebro que ajuda a comandar, mas nós não somos máquinas, nós somos humanos. Sim. Aquilo que você falou bem no início. As nossas emoções também precisam estar de acordo, porque enquanto as minhas emoções não estavam de acordo, eu não conseguia focar nos meus treinos, eu não conseguia focar na minha dieta, eu não conseguia emagrecer. Exatamente. Eu não conseguia, porque eu sempre colocava um compromisso no horário que eu tinha que entrar na academia. Desse jeito. Sempre. Por quê? Cliente era mais importante do que o meu horário. Aí e a culpa? Poxa, mas e se um cliente me ligar na hora que eu estava na academia, eu tinha que parar e atender, porque cliente é cliente. Se eu não atender agora, ele vai para outra pessoa. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Não é assim. Eu preciso cuidar de mim. E através da terapia. Então, eu super recomendo todos a fazerem terapia. Minha filha, 19 anos, faz terapia. Eu tenho parada, mas eu não preciso voltar a fazer de novo, porque eu super recomendo. Com certeza. Eu falo assim, muitas pessoas falam, não, eu não preciso, tá tudo bem. É aí que você precisa mesmo. Precisa. Pra quê? Não espere as coisas ficarem ruins. Não espere o casamento estar mal. Não espere a sua vida financeira estar aquela tristeza. Não espere, sabe, uma depressão, um ataque de ansiedade. Não espere por nada disso para você realmente mudar, procurar ajuda, se conhecer. Então, faz toda a diferença, Gi, faz mesmo. E outra coisa que eu falo muito, Gi, o nosso corpo, ele fala. Sim. O corpo fala. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas que malham bastante, vivem uma vida saudável, mas não consegue, parece que não consegue atingir as metas. Ou então pessoas que tentam realmente, começam um programa ali na academia, mas não conseguem dar andamento. O corpo fala como? Através do estresse. Muita gente come as emoções. Sim. Então, o corpo fala. Eu ouvi Maria Card falar isso. A gente não come comida, a gente come emoções. Verdade? É isso? Tá estressada, vai comer. Tá triste, vai comer. O corpo vira uma lata de lixo. Sabe uma coisa que eu aprendi durante esse processo do emagrecimento? Que eu fui criada... gente, isso é muito legal e é muito interessante. Minha mãe colocava comida no prato, muita comida. Tá bom? Muita comida. Mais do que eu podia comer como criança. E ela falava assim, come toda a comida. Comida não se pode jogar no lixo. Tem muita gente passando fome. Você vai jogar comida fora, você está jogando comida fora de uma criança que está passando fome. Então, tudo bem, ali estava ok. A gente podia, quando você é criança, com aquela
você gasta o calórico, você pode o comer metabolismo. tudo, morrendo de fome, né? Chorava, mas minha mãe era brava, vai ter que comer. Yeah. Só que aquilo fica com a gente o resto Sim. da vida. Eu, adulta, eu comia para não jogar comida fora. Yeah. Um dia, clicou. E eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Meu corpo não é lixeira. Yeah. Eu não sou lixeira. Yeah. Se eu não tô com fome, se eu já tô bem, se eu tô cheia, tô saciável, eu posso jogar fora um prato de $200, mas eu não vou comer porque o meu corpo não é lixeira. Isso. Eu vou colocar menos comida e mesmo se sobrar, eu vou jogar fora. Yeah. Isso foi transformador para mim. Exatamente. Então, tá vendo que não é só sobre vai para academia, faz um treino, paga um personal, paga um nutricionista. Não, se a gente não reconhecer esses tipos de pensamentos, de comportamentos dentro da gente não consegue avançar. Não. A gente até consegue ali emagrecer 10, 15 libras, mas aí Não consegue manter. Não consegue manter. Porque os hábitos antigos vão voltar. não. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é tudo. Por isso que a gente tem que realmente investir em se conhecer, se permitir passar por um processo com terapeuta, de coaching, de hipnoterapia, de constelação, o que seja que você queira fazer. Mas para se conhecer, porque a gente merece, porque a gente é capaz. E Que faz toda a diferença. Faz Toda. toda a diferença. Toda. Mari, você nasceu aqui ou no Brasil? Nasci no Brasil, Veio Gi. pra cá Por com isso que eu quantos fico anos? nesse vai e vem, viu, Ai, não, gente? Com mas o a gente português, é assim. pelo amor de Deus. A gente vai. Eu falei com ela hoje, Mari, você fala português? Eu só faço tudo meu inglês, né, no Instagram. Não, Gente, eu sabia que você falava, mas assim, às vezes não é confortável em falar a língua. Olha, eu Então, você nasci veio no pra cá? Brasil. Sim, eu nasci na Bahia. De Eu onde? sou baiana. Baiana. Sou baiana. Uhul. Alguém da Bahia aí? Ei, meu povo, acarajé. Olha, eu sou da Bahia, só que eu vim pra cá com 3 anos. 3 anos. anos. Então explica. Então tá 3 certo. Você anos. fala Então, por isso que eu mais fico nesse inglês. vai e vem aí, às vezes, Vai, fico vem. conjugando o verbo. Falei, ai, Jesus do Jesus, céu. não, mas o seu português está muito bom Obrigada, para quem Gi. veio para cá com 3 Obrigada. anos. Thank Uau, que legal. Mari, mais uma coisinha. Eu quero mais 2 perguntas antes da gente terminar. Yeah. 3, na verdade. Tenho mais 3 perguntas para você. A Mari, gente, para quem não sabe, ela tem um relacionamento a longa distância. E vou te falar uma coisa, não é namoro a longa distância. Ela tem um casamento a longa distância. Yes. Fala um pouquinho sobre isso. Como que funciona? Vocês se conheceram na internet, conheceram pessoalmente? Sim. Como funciona? Com certeza. Olha, é tão Muito interessante interessante. isso. Muita gente fala, como assim? Olha, Gi, nós nos conhecemos na internet. Ok. Tínhamos algumas amigas em comum. Aham. E nos conhecemos ali, começamos a nos falar. Mas, na época, eu não estava procurando por ninguém. Tinha Aham. acabado de passar por um processo de divórcio. Então, eu só me via, assim, possivelmente querendo me relacionar talvez um dia. Assim, lá, tipo assim, quando o Levi tivesse já com 10 anos. Tipo assim, não era algo que passava na minha mente. E ele também, na época, ele tinha saído de um noivado também, de muitos anos. Então, tipo assim, a gente se conheceu na internet e começamos a nos falar literalmente, nem assim, interessado nem como amigo. Foi assim, um impacto e tal, começamos a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem, o tempo foi se passando e a gente foi vendo, gente, peraí, a gente tem muita coisa em comum. E hoje o que eu entendo é o que realmente faz um casamento, eu acho, dar certo, são os valores serem parecidos. As pessoas têm que ter os mesmos valores, né? Então, o que eu comecei a ver ali nele? A gente tinha os mesmos valores. Antes até da gente se conhecer, eu tinha sonhos, ele também. Quando a gente começou a compartilhar um com o outro os nossos sonhos, a gente tinha os mesmos sonhos, os mesmos valores, os mesmos princípios. E isso foi um processo que foi há meses. Ele, na época, estava em alto mar. Ele é militar. Ele é militar? Ele é militar. Da Marinha? Da Marinha. Então, tipo assim, foi um processo onde nós fomos nos falando, até que, enfim, marcamos um dia de nos encontrar e ali se foi. Só que ele tem um contrato, né? Ele mora literalmente no outro lado do país. Ele mora na Califórnia. Ele mora na Califórnia. Uau. Então, a E gente ele tem um se viu. contrato, ele tem que seguir o contrato. Sim, não tem isso, Não né? tem Eu como, me apaixonei, encontrei uma mulher da minha vida, dos meus é. sonhos, quero ir embora. Não, contrato é contrato. Então, ele tá lá. E aí, a gente se deparou nessa situação. E agora? O que a gente faz? Né? Eu não tenho como sair daqui agora. Você não tem como sair daí agora. E aí, foi bem interessante, porque eu lembro que nessa conversa do vai e vem, a gente falou assim, vamos orar. Sabe? Eu
eu tenho a minha vida aqui, ele tem a vida dele lá, e não tem como. E a gente orou, e aquela coisa toda, e a gente, não, sabe de uma, você merece, eu mereço. Eu pensei, eu mereço viver isso. E você também merece. Então vamos. E aí nós nos escolhemos naquele momento, sabe? Então tem sido bem incrível. É um desafio, né? Imagino. Muito grande da gente estar. Mas a gente faz acontecer, a gente faz dar FaceTime, certo. ligação todos os dias. E ele vem uma vez por mês, eu vou outra vez por mês. E a gente faz acontecer. Querendo ou não, a gente acaba. Passa o feriado junto? Passando, vai passar o Natal junto? Ano novo. Ano novo. Ano novo. Então a gente faz legal. acontecer. Eu acho que quando os valores são os mesmos, quando os sonhos são alinhados, quando a pessoa é a pessoa certa, Sim. a gente faz acontecer. Verdade. Gostei. Viu, pessoal? Tem como funcionar um relacionamento a longa distância. Eu tenho alguns amigos que conheceram, uma tá até noiva, vai casar agora esse mês, também conheceu delícia. Através da internet, vai casar, também mãe. Então dá certo. Quando quer, como tem os mesmos valores, a pessoa é a pessoa certa, dá certo. Que legal, gostei. Outra pergunta, Mari. Duas perguntas. Todos nós já falamos sobre isso, nós somos resultados de nossas experiências, a nossa infância, e esse faz o conjunto de quem nós somos, né? Faz quem nós somos. Quem é Mari hoje? Uau. Olha, a Mari, ela é muito amada. A Mari é escolhida. A Mari é abençoada. A Mari é disciplinada. A Mari é sábia. A Mari é humilde. A Mari é equilibrada. A Mari é forte. A Mari é sensível. A Mari é romântica. Uau, romântica! Romantismo e mulher forte geralmente nunca dá certo. Pois é, mas a Mari é. Que legal. E eu achei bacana que você falou, né? Que, tipo assim, você é mãe, você é empreendedora, isso, aquilo, mas somos, e sim, mas nós fazemos essas isso, coisas. Mas quem é você? Então, eu sou essas coisas. Eu sou focada, eu sou chamada para um propósito, eu sou grata, eu sou amor. Então, a Mari hoje, ela entende que ela não precisa mais da aprovação dos outros. A Mari entende que ela merece, ela é merecedora. A Mari entende que ela é capaz. A Mari entende que ela pode sim dizer não. A Mari entende que ela não é egoísta, que foi o meu gatilho de sempre. Então, esse conhecimento realmente mudou a minha vida. E esse conhecimento, apesar de eu ter sido essa pessoa, essa é a Mari. Eu sou essa pessoa, nasci essa pessoa. Mas foi nesse último ano que eu vim conhecer essa Mari. E isso mudou a minha vida. Que bom. E você está feliz de ser essa nova Mari? Yes. Ok. Uma das coisas do meu podcast... que eu estou muito excited, gente. Eu estou muito feliz em fazer um podcast. Eu amo conversar, eu converso. Adoro. E aí, em todos os meus podcasts, com os meus convidados, eu vou fazer um bate e volta. Eita! Mas assim, rapidinho. Não é pra pensar, é falou, pá. Bateu, voltou. Tá. Ok? 3. Ready? Yes. Vamos lá. Um medo. Heights. Altura. Um sonho. Ter a minha própria academia enorme, gigantesca, bombando numa cidade grande. Uau. Um desafio. Estar longe do meu marido. É um grande desafio. Bom, Mari, esse conclui o nosso podcast de hoje. Gente, foi um prazer. Imagina, obrigada. Meu primeiro podcast, então adorei. Você fez muito bem, você fez uma profissional. Eu também sou nova disso, eu não sou. Primeiro podcast então, também. Pra nós. Cheers for the first. Muito obrigado, Mari, por ter aceitado esse convite com tanto carinho. Foi tão bom. E eu sei que vai edificar muitas mulheres, muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. Vai ajudar, vai iluminar, vai trazer
vida, vai trazer força, vai trazer esperança e direcionamento a algumas mulheres, talvez, que precisam no dia de hoje. Eu quero muito, muito, muito obrigada de coração. E agora você pode deixar suas palavras finais com os nossos ouvintes, milhares de ouvintes que estarão ouvindo o podcast. Pode ser naquela câmera lá, diretamente, tete a tete, olho no olho. Gi, primeiramente eu quero te agradecer, porque eu sei que para a gente convidar alguém para fazer parte do nosso sonho, da nossa visão, do nosso projeto, a gente tem que confiar na pessoa. Então, obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho. Eu tenho muito respeito por você, obrigada, tá? Pela sua família. Então, que Deus continue te abençoando, honrando, abençoando as suas mãos e tudo aquilo que vocês fizerem. Tá? Obrigada pela oportunidade. Mas, gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Que delícia poder contribuir, compartilhar um pouquinho da minha história com todos vocês. E a minha mensagem é essa, sabe? Todos os dias que nós acordamos, nós estamos sendo abençoados com o dom da vida. E isso não é algo que a gente escolhe, é algo imerecido, é um dom, é uma dádiva. Agora, o que você vai fazer com essa vida? Isso aí cabe a você. Então, não se conforme, não esteja somente viva. Viva a sua vida da melhor forma. Cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito. Viva a sua melhor vida. Um grande beijo. Um beijo, pessoal, e eu espero você no próximo episódio. Se você gostou, dá um like, compartilha, subscribe. Como diz subscribe em português? Inscreva. Inscreva no meu canal, porque esse vai pro YouTube, tá? Esse vai pro YouTube, Instagram, Facebook. Se você gostou, subscribe, inscreva no meu canal, dá um like, compartilha, coloque seus comentários, que isso vai ajudar a divulgar, não o meu trabalho, vai ajudar a divulgar e trazer essa mensagem para muitas pessoas que precisam. Um beijo e um queijo.